deixar só o seu áudio, talvez melhore. Dar um stop cam ali, deixar só o áudio de repente. Já vai entrar, hein? Já tá, né? Deixar só o seu áudio, talvez melhore. Agora. Opa, já tá. Agora entrou. Agora entrou. Já. Vocês estão ao vivo. Vamos. Boa tarde, irmãos. Eu acho que tem um atraso aqui. Se eu ficar olhando no YouTube, eu vou ficar perdido. Já tá no ar, pessoal. Já tá, né? Então, boa tarde, os irmãos aí. Já estão entrando, já tem bastante gente entrando, a gente está vendo aí. Então, a gente vai fazer... Ainda não? Ainda não? Não está saindo. Eu tô assistindo aqui, pode falar. Então, a gente, só fazendo uma pequena introdução, irmãos, assim, pelo menos uns 5 minutos, talvez, no máximo 10 minutos, né, que estava marcado para as 17. Um tempo aí que a gente, mais ou menos, propondo para os irmãos de 1 hora, tá? Pode ser que estenda um pouco. E... Os irmãos estão me ouvindo? Então, né? Sim, pode seguir, André. Certo. Eu deixei o YouTube do lado aqui e ele tá dando um delay para mim, vai ficar confuso. Eu tirei o YouTube fora, ficar só aqui. Então, os irmãos estão entrando ainda, né? Estão entrando na sala já, mais ou menos o horário era para as 17 horas. A gente dá uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. A gente já vinha fazendo uns testes aqui agora da conexão, né? Então os irmãos estão participando da live, estão aí já conectados, né? Nossa proposta, nossa ideia é a gente fazer a leitura do capítulo 1 de Romanos, e o Senhor dando graça, né, nos guiando aqui com o seu Espírito, a gente poder fazer um estudo, um pequeno estudo a respeito disso. O capítulo ele é bem extenso, a gente estava até conversando a respeito disso, e muito rico também, né? Tem tanta coisa. A própria Epístola de Romanos, né? Domingo passado, a gente acabou lendo e falando do capítulo 8, acerca da consolação que tem naquele capítulo, né? E acabou que a gente entrou nesse acordo aí, né, de por que não estudar a Epístola aos Romanos, né? Aproveitar esse tempo livre que a gente está tendo aí forçosamente. Então, a gente faz a leitura do capítulo 1 de Romanos, né? E depois o Senhor nos guia aí com o seu Espírito para a gente poder todos sermos edificados, né? Quando os irmãos acharem que já pode começar a leitura, pode falar. É só um recado a respeito dos comentários, tá, irmãos? A gente também estava falando disso. Os irmãos vão entrando, boa tarde, boa noite, né, fica à vontade, né? Se a gente não estiver respondendo, não leve a mal, a gente só está focando mais no vídeo aqui, então, porque senão a gente fica também, acaba tendo que ficar muito preso aos comentários ali, né? Então, os irmãos podem colocar os boa tarde, boa noite ali, comentários, depois a gente tenta responder mais pro finalzinho, né? Pra gente também não se confundir, tá? Então, não interprete mal aí se a gente não está respondendo. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura e depois, se algum irmão quiser dar graças e começar. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vamos dar graças. Bendito Pai, Deus, nós te agradecemos por nos permitir essa oportunidade
estarmos reunidos aqui dessa forma, para aprendermos a Tua Palavra, instruídos assim, Pai, pelo Teu Espírito. Nos ajuda no entendimento, em cada palavra, possamos nos edificar e edificar a vida de todos que estão nos ouvindo, Pai. Toma em Tuas mãos, a Tua direção. Nos pedimos em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá para escutar claramente aí? Minha internet Sim. tá dando uma mastigada, mas que bom. Tava pensando aqui, esse capítulo nosso, capítulo tão precioso, né? Com coisas tão preciosas para nós. E quando logo no primeiro versículo eu vi que ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu estava lendo um comentário até do Bruce Anstey, e no mesmo lugar onde eu tinha parado, né, e tinha olhado ali com todo o cuidado para esse servo de Jesus Cristo, e pensando em nós, né, ali como servos, né, do Senhor Jesus Cristo. E aí eu estava lendo o comentário do Bruce Anstey, e ele colocou coisas tão preciosas sobre isso. E muitas vezes nós podemos deixar esse servo, essa posição tão preciosa que nós temos de servir, né? De servir ao Senhor, assim, com muita facilidade, né? E pensando nisso, né, eu até, que seria um servo, né? Que seria um servo de Jesus Cristo? E um texto que eu li há muito tempo atrás, e depois eu descobri que esse texto já foi mencionado por várias pessoas, né? E então esse texto ele se amoldou com várias diferentes formas de ser falado ele, mas é um texto que eu até vou ler para os irmãos aqui. Esse aqui eu peguei lá no próprio no respondi.com.br do Mário, mas não é o Mário que criou isso aqui. Isso aqui é uma coisa que vem lá de trás. E essa figura que eu vou ler aqui para os irmãos, né? Essa é a figura do servo de Jesus Cristo. Eu vou ler para os irmãos, acredito que pode ser conhecido esse texto, os irmãos podem conhecer esse texto aí, acredito que conheçam, mas como não somos só nós, né, que estamos aí participando dessa live, tem mais irmãos aí, uma boa noite para todos os irmãos, e peço desculpa por não ter falado isso antes. Então eu vou ler esse texto aí, né, que mostra, assim, com muita clareza, quando eu li esse versículo, o pensamento arremeteu para esse texto, assim, que mostra com clareza, que me mostrou com clareza o que é um servo de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Eu vou ficar meio de lado aqui, porque eu estou lendo aqui no notebook, mas acredito que a voz vai sair clara. Havia um leilão de escravos no tempo da escravidão, onde escravos eram vendidos a vários preços, dependendo da idade, saúde, força para o trabalho, etc. Quando foi apresentado um escravo velho, fraco e doente, ninguém se interessou, mas todos se surpreenderam
quando ouviram o fazendeiro gritar um lance num valor tão alto que daria para comprar todos os escravos que estavam sendo vendidos naquele dia. Obviamente, ele acabou comprando aquele escravo fraco e doente. Diante do espanto de todos, inclusive do próprio escravo, que foi chegando perto do seu dono, trêmulo de medo. Vai embora, disse o fazendeiro. Você está livre. O escravo tremeu mais ainda e perguntou: mas o senhor pagou aquele alto preço para me mandar embora livre? Isso mesmo. Eu paguei um preço altíssimo porque tive pena de você e queria ter certeza de que ninguém oferecia uma soma maior. Eu comprei a sua liberdade. Pode ir embora para onde quiser. A partir de hoje, você é um homem livre. O escravo, caindo aos pés do seu libertador, levantou seu rosto, com os olhos banhados em lágrimas, falou com voz forte e resoluta: Senhor, por causa do que o Senhor fez, eu irei, por amor, servi-lo até o fim dos meus dias. E essa é uma história que ilustra bem a figura de um escravo, né? Eu acho que de um servo de Jesus Cristo. Eu acho que essa história assim nós pode agregar bem nesse ponto aqui. Eu, observando que o Evangelho, né, o Evangelho de Paulo, que fala da obra de Cristo, do começo ao fim. O Evangelho é Cristo, né, do começo ao fim. O Evangelho não é história de homens, não é história de as coisas do homem, mas de Cristo. Isso relatando que Deus, né, Jesus, Filho de Deus, saiu da sua glória, se fez homem, né, andou aqui entre nós, cumpriu sua missão, né, glorificou o Pai, morreu na cruz e está agora sentado à destra de Deus. Então, o Evangelho, que fala de Cristo, né, ele é a salvação para todo aquele que crê. O homem que crê que Cristo, né, desceu a sua glória, isso que foi profetizado, dos seus sofrimentos, das suas dores no Antigo Testamento, que foi revelado, né, agora no Novo. O homem que crê nele, né, tem os seus pecados perdoados. Mas não termina aqui, né? Não termina aqui. Porque nós temos a fé, né, no Evangelho da Graça, a salvação. Depois temos a salvação, né, que é a continuidade. Ser salvo e salvação. Salvação é o desfrutar, né, das bênçãos que envolvem uma pessoa que foi beneficiada por essa obra de Cristo. A obra que Cristo fez, né? Que fala, o Evangelho é a obra dele, é a vida de Cristo. E nós somos beneficiados por essa obra quando cremos nele. Não só beneficiados em crer e ser salvo, mas também de participar de toda dessa obra, até quando ele chega ao trono de Deus, né? Senta à direita de Deus, e também nos coloca lá. O que nós percebemos é que, muitas vezes, o crente, ele crê no Evangelho da Graça, mas não conhece o Evangelho da glória de Deus. Ele é salvo, mas Cristo desceu, morreu na cruz, ele fica no nível terreno. Ele não consegue conhecer a parte alta, né, do Evangelho, que é todos os benefícios e bênçãos espirituais que envolvem, né, o homem que crê em Cristo Jesus. Então, Paulo em Romanos vai nos ensinar que ser salvo, quando cremos no Evangelho da Graça, mas temos também o Evangelho da glória de Deus, que é Cristo Jesus, à direita de Deus. Que nós não paramos aqui, né? Não paramos apenas por nos livrarmos da ira de Deus,
sermos salvos do juízo, mas temos agora uma grande maravilha, né, a desfrutar, né? Que é a glória de Cristo, o conhecimento e as riquezas da glória de Deus. Então, muitas vezes o crente, ele é salvo, mas ele não consegue conhecer além daquilo, além de ser salvo, porque a religião coloca ele no nível terreno, Ele não conhece o evangelho da glória de Cristo. Ele não conhece a Cristo, né? Ele não tem conhecimento das coisas que vão além de ser salvo. A palavra salvação, ela é um processo que o crente deve viver na sua vida, conhecendo ainda mais as riquezas da glória de Cristo, né? Tem até uma passagem na Bíblia que relata bem isso, que fala das riquezas da glória de Cristo, que é 2 Coríntios 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, no versículo 4, né? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus. Aqui fala dos incrédulos, né? Mas muitas vezes aos crentes também não é dado esse entendimento do que vai além de ser salvo. O conhecer as riquezas de Cristo, né? Conhecer a nossa posição com Cristo agora. Então, muitas vezes, o crente ele consegue crer. A graça de Deus alcança e ele crê no Senhor Jesus, mas não desfruta de uma vida espiritual mais elevada, porque ele fica no nível terreno, né? O evangelho da graça chegou. Agora temos que conhecer também as grandezas das riquezas da glória de Cristo, que nos coloca, né, numa segurança maior, num nível maior, de conhecimento, de paz, de entendimento, de segurança. São muitas coisas que envolvem a salvação, que vai além de ser salvo, né? Salvação. Paulo vai nos ensinar que existe algo além de ser salvo, né? O desfrutar do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. A sua obra, ele desce da glória, né? Anda na terra. Nós somos beneficiários de tudo isso, inclusive da sua subida também, né? Onde ele está agora, à direita de Deus. Todos os benefícios, o crente está envolvido nisso. Mas ele não pode parar só no ser salvo. Há muita coisa a se descobrir. Há um infinito conhecimento, preciosidades, né? Coisas que o crente não deve ser privado de conhecer, mas ele se torna privado quando ele se envolve com situações, né, de religiosidades que não tiram ele do nível terreno, de pedir o que é daqui, as coisas daqui, do homem, os interesses do homem. Ele nunca sobe, porque ele não sai desse lugar. Ele tem que sair desse lugar terreno, né, e conhecer coisas mais preciosas, né, mais excelentes, que é o evangelho da glória de Deus, que Paulo também vai relatar aí em Romanos, né? Até aí. Nós temos, né, todo cristão tem esse conhecimento, pelo menos entre os irmãos, graças à verdade, né, que nós temos sido ensinados e misericórdia do Senhor nós aprendemos tanto. Nós conhecemos o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios e aquele que trouxe, a gente lembra muito mais dele como aquele que trouxe as verdades da igreja, né? Descobriu, né, esse mistério que estava oculto em Deus, né? Esse mistério oculto em Deus desde os séculos. E isso é uma verdade, né? A gente não tem como, a Escritura é bem clara com respeito a isso. Mas é interessante que em Romanos ele não traz aqui a verdade da igreja, né? Ele começa, e o assunto todo de Romanos é esse evangelho. Ele é o evangelho sendo destrinchado, né? Sendo explicado passo a passo, com mínimos detalhes, né? Ele começa falando da ruína do homem, depois ele vai falar dos pecados, até chegar na justificação, né? Através do sacrifício do Senhor, e ele vai evoluindo a carta, né? Nesse sentido.
Mas, então é interessante isso, né? Romanos, ele não trazer aqui a verdade da igreja, né? Ele não fala a respeito disso, ele traz o evangelho simplificado aqui, né? E colocado nessa forma. E outra coisa interessante também é que ele não nos fala aqui quem... ele fala lá no finalzinho da carta, que é Tércio, né? Escrevendo os agradecimentos ali, ele dizendo que ele escreveu a carta, né? Em nome de Paulo, ele vai falando para vários irmãos de várias localidades, mas não tem como tem em outras epístolas de Paulo, ele chamar aquela localidade como a igreja ou a assembleia daquela localidade, né? Como fala dos Coríntios e de outros, ele não fala que é a igreja de Roma, né? É interessante, a gente não encontra essa expressão. Os irmãos me corrigem se eu estiver trazendo alguma coisa errada, mas você não vê isso, né? Então é interessante o Espírito Santo também já trazer dessa forma. Não se fala igreja de Roma, né? Ou quem esteve lá e fundou a igreja de Roma, né? Para que até alguma má doutrina que a gente já conhece no mundo que tem, como sendo Paulo que tenha colocado esse fundamento lá, ou Pedro, né? Não tem, isso não está registrado na história, na escritura. Né? Isso já é uma coisa, um fato interessante. E a forma como Paulo fala no versículo 1, né? Na verdade, a tradução nossa fala servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E da forma como está aqui, parece que ele foi chamado, por um grupo de pessoas ou algo do tipo, né, chamado para apóstolo. Mas ele é um apóstolo por chamamento, né? Ele um chamamento divino e ele foi feito apóstolo, né? Então, apóstolo por chamamento, né? Separado ou santificado para o evangelho de Deus. Se nós pudéssemos dar uma olhada em Atos, capítulo 26, livro de Atos 26, o próprio Paulo falando, né? Ele mesmo, ele contando aqui do episódio que acontece no capítulo 9, ele, né, na sua conversão, na sua defesa ali, e aí ele vai detalhar melhor essa questão do chamamento, né? Ele traz aqui. Então, Atos 26, capítulo 14, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso aqui a gente não precisa entrar no assunto, mas é um adicional aqui, né, no versículo. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Né? Então, está aqui o chamamento de Paulo, né, para ser apóstolo. Então, ele não, muito menos ele também não passou por uma preparação para ser apóstolo, e depois ele se apresentou aos outros apóstolos, e depois, aí assim ele saiu pregando o seu evangelho, né? A gente vê nas escrituras, tanto Atos quanto as epístolas, outras Gálatas, ele vai falar disso, né? Então, ali, quando ele viu o Senhor no caminho para Damasco, ele já saiu, né, fazendo a sua pregação, porque veio esse chamamento divino, né, para ele, e já o habilitou para isso, né, já o separou para esse serviço. E se coloca, né, como o irmão falou no começo, como esse servo de Jesus Cristo, né, ele foi fazer justamente esse serviço. E ele entra falando falando do Evangelho, justamente porque o Evangelho que prometeu Deus, né, falando de Deus, o Evangelho de Deus, que prometeu antes pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, por isso que aqui entra esse assunto da igreja, dele não falar da igreja, pois o Evangelho, ele foi anunciado desde lá de Gênesis 3, né, e depois em outras milhares de passagens, né, que a gente vai ter no Velho Testamento, Deus já anunciando uma salvação, né, anunciando que ele proveria uma salvação.
o evangelho já sendo pregado, né, previamente ali. Mas a igreja estava em mistério, então por isso que ele não traz o assunto da igreja aqui, né? Então, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi segundo a carne, né? E aí fala da humanidade de Cristo, né? E como ele haveria de vir, também isso dos profetas, né? Que viria da descendência de Davi, é falado. E acho interessante no versículo 4, que ele fala, aqui pelo menos você parar para analisar esse versículo, parece que ele fica estranho, né? Mas fala, declarado Filho André, de Deus em poder. Oi, tá ruim? Tá legal o Tá áudio? tudo ok para mim, Tudo André. ok? Aham. Ok. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos muito bem, né? O Senhor Jesus, ele é o Filho eterno de Deus, né? Como a gente fala. Então, desde sempre, né? Não foi a partir desse evento aqui, mas da ressurreição, que ele foi declarado Filho de Deus, né? Mas esse declarado Filho de Deus em poder é como se fosse o atestado da obra de Cristo sendo mostrado aqui, né? Então, na ressurreição, Deus mostrando, né? Nessa obra, segundo o Espírito de santificação, ou seja, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos, né? Então, aqui declarando, olha, esse é o Filho de Deus, né? Confirmando a obra, né? Claro que o Senhor Jesus já era, sempre foi o Filho de Deus, né? Então, ele não foi declarado Filho de Deus aqui. André, Sim? E é legal nessa parte aqui, ó, que ele fala assim, ó, no 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Para nós, né, o meu pai e minha mãe, eles tiveram uma relação e eu nasci. Obviamente que para mim seria normal, né? Eu nasci da carne. Mas e é bem claro, é muito próprio o que você disse, que ele deixa bem claro, isso aqui é o fundamento da fé cristã, né? Deixa bem claro, segundo a carne, né? Mas ele veio, ele era Deus e veio, mas ele deixou da descendência, ele colocou, deixou esse detalhe aí para nós degustar, né, dessa parte. Desculpa, irmão, pode continuar. Vou complementar aqui o que o irmão André estava falando. Esse versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Além da ressurreição do próprio Senhor, o Senhor também, quando esteve aqui, pregando o Evangelho, no caráter de servo, de rei, de filho do homem, filho de Deus, no Evangelho de João. Se nós abrirmos rapidinho em Mateus 9, de 18 a 26. Mateus 9, de 18 a 26. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu peguei o lugar certo.
Na verdade, eu quero chegar... Vamos lá. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem e põe-lhes a tua mão, e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos, e os seus discípulos também. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-lhe a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Logo, o povo foi posto fora. Entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Aqui esse versículo 4 também fala do poder que o Senhor tinha em ressuscitar os mortos. Ele ressuscita aqui em Mateus a filha de Jairo. Depois a gente vai ver lá em Lucas, ele também ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, é esse poder que Paulo está falando, tanto para judeus e gentios que estão em Roma, para mostrar de cara, na apresentação de Cristo, que ele é o Filho de Deus em poder, coisas que muitos duvidavam. E, inclusive, uma seita, acho que dos saduceus, que não cria na ressurreição, tinha muito disso. Então, Paulo já dá, logo de cara, no início da carta, já dá as características do poder de Jesus Cristo para os gentios e os judeus que se encontravam ali em Roma. E só para a gente, essa questão de se tinha uma igreja lá em Roma ou não, vamos abrir aí Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Agora o versículo 10. Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeu como prosélito. Então, está dizendo que havia forasteiros romanos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. E pode ser, a palavra não diz, que tinha judeus também de Roma que estavam em Jerusalém e ouviram a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. E provavelmente também foram alcançados pelo Espírito Santo e voltaram para Roma. Porque para Paulo escrever uma carta para as pessoas de Roma, que ele tinha notícia que havia algum movimento, alguma coisa acontecendo em torno da palavra de Deus. Então, ele escreve essa carta com desejo de muito ir ver-vos, que ele fala aqui no versículo 13.
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Esse fruto aqui, ele queria alcançar, penso eu, né? Os irmãos podem me corrigir. Ele queria alcançar outras almas, tanto de judeu como de gentil que estavam em Roma. Então ele queria alcançar frutos. Frutos, eu penso que seriam novos convertidos com o evangelho que ele iria estar pregando. Se a gente voltar um pouquinho aqui, no versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Aí ele está falando para aqueles que estavam em Roma, que já eram convertidos, porque senão ele não ia falar dom espiritual, ele ia falar de pregação do evangelho. E quando fala de dom espiritual, ele queria transmitir alguma verdade, alguma outra verdade que eles não tinham conhecimento. Então, na verdade, seria um crescimento espiritual para eles, receber de Paulo algumas outras verdades que eram desconhecidas deles. Então, eu vejo assim esse versículo 11 e essa questão de se tinha uma assembleia, né, vamos dizer assim, em Roma ou não, que não fica claro realmente, mas muito provavelmente algum judeu, algum gentil, principalmente judeu que estava no dia de Pentecoste em Jerusalém, pode ter ouvido o evangelho da boca de Pedro, voltado para Roma, e o Espírito Santo pode ter usado esse judeu. Essa observação do irmão é o que eu estava pensando, porque Paulo não conhecia os romanos e ficou sabendo da fé deles, né? Provavelmente se converteram no dia de Pentecostes, são crentes daquele tempo, né? E ele queria comunicar a eles, né, o evangelho, o meu evangelho, o evangelho dele, que era algo novo, que eles ainda talvez não soubessem, né? Por completo, né? A revelação completa do evangelho, que o que Pedro pegou em Pentecostes, né? Cristo morreu na cruz, era a promessa que estava nos profetas, tudo isso, mas muitos deles não conheciam ainda o evangelho de Paulo. E Paulo queria anunciar a eles o meu evangelho, ele fala, meu, né, evangelho. E não tinha vergonha de anunciar esse evangelho que falava de coisas que talvez eles não tinham ainda conhecimento. O que eu vejo hoje em comparação é que hoje nós temos também, no meio cristão, muitos que não conhecem o evangelho, né? Eles creem em Cristo, né? São salvos, mas não conhecem o evangelho de Paulo. Não conhece essa doutrina, não tem a certeza da salvação, não tem paz, não tem entendimento, lhes falta tudo em relação ao que é o Evangelho. Eles apenas ouviram a mensagem de salvação e creram, né? Alguns nem isso fizeram, né? Mas Paulo está levando agora para os romanos, tem o desejo de levar para os romanos, um novo dom espiritual, né? Um novo conhecimento, coisas maiores que existem no Evangelho. E hoje nós abordamos, né, conversando com alguns irmãos, nós percebemos que eles ficaram no nível terreno do Evangelho, onde eles são presas fáceis de todo tipo de doutrina, mas não a verdadeira. Não a verdadeira. O desejo de Paulo de ir aos romanos, aos santos de Roma, aquela assembleia, comunicar a eles, né, o evangelho dele, também nos mostra o desejo de purificar algumas coisas que podiam entrar naquela assembleia, que podiam influenciar aquela assembleia até me desviar da verdade. Onde o evangelho não é pregado, onde essa doutrina não é ensinada, a tendência do homem é desviar da verdade, é sair da verdade. Então, o desejo de Paulo, tanto para os santos de Roma, quanto para os judeus, era o quê? Ensinar a eles, né,
que o Evangelho não termina apenas na salvação. Ele é algo muito mais excelente, muita coisa ainda tem que ser explicada, né, ensinada. Hoje nós temos um meio cristão que não tem desejo de conhecer, não tem desejo da verdade. O Evangelho de Paulo é esmagado, né? Ele foi escondido. A sã doutrina já não é mais ensinada, não é mesmo? E não são como os romanos, que têm desejo, que dão, como diz aqui no versículo 8, né? Que dá graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, né? Não é nem isso nós temos hoje. Não tem um bom testemunho, né? Da cristandade, da cristandade em geral no mundo. E nós, né? Que tentamos aí, em fraqueza, trazer o evangelho para essas pessoas, levar a verdade de Cristo, todo por completo, né? Que não é só a salvação em si, mas também há muita coisa a ser revelada. Embora a prioridade é ser salvo, mas também ser conduzido em toda a verdade, Quando a pessoa ela crê que Cristo é salva, mas não conhece a verdade, ela se torna escrava, ela não tem paz, ela não desfruta, ela não tem vida com Deus. Por quê? Porque ela é abraçada pela má doutrina, pelo falso evangelho, né, que envolve ela, tirando dela toda a certeza, toda a paz, tudo aquilo que provavelmente Paulo queria levar aos romanos, né? Que você vê em Atos 20, né? Atos 20, você vai perceber que alguns nem conheciam ainda o Espírito Santo, não é mesmo? Então há algo a ser ensinado. Nós temos muito que aprender, porque é infinito, né? O conhecimento de Cristo. Mas o básico foi tirado. Então nós vemos hoje, através da internet, nosso irmão Mário recebendo perguntas absurdas, situações que nós vemos que as pessoas não têm mais paz. Crê em Cristo, mas não tem a paz de Cristo, né? Não tem a paz do Senhor Jesus. Vivem uma vida de barganha, pedindo campanha, aquilo, outro, que não conhece o verdadeiro evangelho. Que Paulo vem trazendo, que é o evangelho da glória de Cristo, né? O evangelho que nos coloca em nossa posição de certeza, de paz, de garantia, de segurança, né? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo isso é importante que também seja transmitido, tanto para crente como para não crente, para que possa ser salvo e também andar na verdade. Irmãos, tem um aspecto aqui. Opa, diz aí, Eduardo. Pode falar, irmão. É rapidinho, Eduardo. Deixa eu só complementar, rapidinho. então, aqui. Tá bom, pode falar, um aspecto mano. Aqui, porque tem um delay, né? Às vezes você fala, um delay. Às vezes você fala, depois... Não, pode falar, irmão. Tá. Não, é só um complemento aqui, rapidinho. No início do nosso capítulo aqui, no verso 7, tem um aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que Paulo fala que a epístola dele, ela é dirigida para aqueles que estão em Roma, né? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, né? Aqui ele chama de amados, então a gente entende aqui que ele estava dirigindo a epístola dele para crentes, né? E aí o aspecto importante que eu quero chamar a atenção é essa questão de chamados santos, né? E o risco quando nós utilizamos alguma versão da Bíblia que pode distorcer o nosso entendimento. Essa mesma passagem, se eu ler na versão, numa outra versão, na versão internacional, por exemplo, que não é uma versão recomendada, ela fala: a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, né? E na nossa versão Almeida, que a gente tem o hábito de utilizar, chamados santos. Aí tem uma diferença, é uma palavra só, chamados para serem santos e chamados santos, mas há uma
isso pode causar um mau entendimento, que é o que acontece muito com os católicos, né? O entendimento de santo, né? Onde o santo, às vezes, passa a ser um objetivo, passa a ser algo a ser alcançado, algo que o homem possa fazer para alcançar, né? Não tem nada que o homem possa fazer para ser santo, né? Ele já é considerado santo, e Paulo se refere dessa forma aos amados, então ele tá dirigindo a epístola dele para crentes de Roma, e ele chama esses crentes de santos. Então, há uma distorção grande, né, de entender que nós somos chamados para serem santos, né? O santo é um separado, né, aquele que é considerado separado para receber as bênçãos de Deus, né? E não aquele que vai ter uma vida sem pecado, que vai fazer milagre, como muitas vezes nós fomos ensinados o que era santo, né? Então, só esse destaque aí que eu gostaria de fazer, irmãos. Ah, irmão, você falou praticamente o que eu ia falar. É muito próprio isso aí, esse entendimento aí. E eu estava pensando no versículo 5, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Para obediência. Obediência ao quê? Se todos nós, como no versículo fala, a todos que estáis em Roma, amados e chamados santos. Todo o crente, ele é santo. Então, a diferença que obediência é a obediência à palavra de Deus, né? Se você não obedecer à palavra de Deus, ou seja, você não tem a vida que Deus quer para você, porque você não está sendo obediente à palavra de Deus. Então, isso é bem próprio, né? Então, tem dois caráteres de santo. O santo que obedece às escrituras e faz como Deus pede em sua palavra, e tem aquele que não faz isso. Então, tem o santo que é feliz no Senhor e tem gozo em todas as coisas que o Senhor tem dado, e tem o santo infeliz, porque ele não vai ter esses gozos, não vai ter esses privilégios, o privilégio de desfrutar da salvação eterna. Ele não tem. Imagine, irmãos, todo dia você acordar não tendo certeza que é salvo. Que fardo é carregar isso? Então, é só esse ponto, que essa obediência à palavra de Deus. Nós temos isso como mais precioso em nossa vida. Esse que é isso que é o que o Senhor pede, né? É isso que a Escritura nos ensina. É só isso, irmão. Então, aproveitando o que os irmãos falaram, o mais próprio aí seria santos por chamamento também, como no parágrafo 1º, no versículo 1º, né, que apóstolo por chamamento é a mesma situação aqui. Os santos são por chamamento, né? Nós somos chamados a ser santos a partir do momento que nós nos convertemos. E complementando esse versículo 7, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa paz aqui, a palavra paz aparece 400 vezes na Bíblia. E no Antigo Testamento, o sentido de paz é no sentido de aquela paz momentânea de uma situação de conflito, de guerra, aquela paz que é para uma paz de você estar tranquilo com determinadas coisas. Aqui no Novo Testamento, em especial nesse versículo, a paz aqui que está se referindo é a paz da salvação. É a paz por sabermos que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. É esse tipo de paz que faz de nós, dos crentes, né, terem essa paz no nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Queria complementar. O Haroldo quase tirou da minha boca. Eu quero falar da graça. O Eduardo falou no versículo 5, olha que interessante. Pelo que recebemos a graça.
e o apostolado. Então, irmãos, eu gosto de... E depois ele fala lá embaixo, no versículo 7, graça e paz. Paulo sempre dá essa saudação, graça e paz. Eu sempre olhei para essa saudação de Paulo, encarando como a graça, como uma caixa de presente. Dentro dessa caixa, que é a graça, ali dentro está a fé, a vivificação, a paz. Está tudo. Que é tudo pela graça que o Senhor nos concede. A nossa salvação, a fé, a paz, tudo. Inclusive, dentro dessa graça, vamos abrir rapidinho, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo... capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai, ó a caixa de presente da graça sendo aberta aí, ó. Olha o que tem lá dentro. Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança, temperança a paciência, paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, dentro dessa caixa, chamado graça, essa caixa de presente, o Senhor, a gente vê aqui em Pedro que tem a fé, que estava lá dentro da graça, que o Senhor nos concedeu. E através da fé, existe uma ordem crescente aqui, nesse capítulo de Pedro, no versículo 5. Pela fé, você vai alcançar a virtude, e a virtude vai te levar à ciência, e a ciência vai te levar à temperança, e a temperança à paciência, e a paciência à piedade. É o andar cristão, de glória em glória, de fé em fé. A gente vai caminhando, porque a gente, quando o Senhor nos alcança, a gente chega num estado deplorável. Então, até tem, voltando na questão da graça, a gente vê alguns irmãos aí do sistema religioso dar uma saudação ao contrária de Paulo. Eles falam paz e graça. Como é que você pode ter paz na frente da graça? Não tem como. Eu penso que é difícil você ter uma paz antes de você ter a graça. Porque tudo que nos foi dado foi por graça. Graça do Senhor. Ele nos recebeu com graça. A graça veio através do Senhor. É isso. E graça e paz são favores, né, que a gente recebe sem merecer, né? Nós recebemos graça e paz do Senhor, mas nós não merecemos isso. A realidade é essa. Como é que a gente tá de horário aí, Haroldo? Tá dando 1 hora. Tá dando 1 hora já. E podíamos retomar depois, né, do versículo 8. Irmãos, quiserem estender mais 10 minutinhos para concluir o Haroldo, não tem problema. Uns 10 minutinhos tá concluído, hein? Que aí já foi também uns 10 minutos para começar, né, com aqueles avisos. Então, só complementar, então, alguns pensamentos. A gente faz aí mais uns 10, 15 minutos, quem sabe. Como os irmãos começaram a falar da questão da graça e fé, né? E achei bem importante que até o Reinaldo trouxe, que é a relação do
do que, na verdade, é o cerne, a importância da carta dos Romanos, né? É até muito interessante, assim, sempre que houver a oportunidade, né? Na verdade, até acho que talvez por isso ela tenha o primeiro lugar aqui entre as epístolas de Paulo, né? E que como ela é o Evangelho explicado, a carta aos Romanos. Então, uma pessoa crê no Evangelho, é aquele princípio, né? O carcereiro de Filipos, né? Crê no Senhor Jesus será salvo. Ele creu, está salvo, né? Suponhamos que esse carcereiro morresse ali, naquele momento ele estava salvo, né? Estaria com o Senhor naquele exato momento, no minuto seguinte. Mas se ele não morreu, né, que eu não fala a respeito disso, o passo seguinte seria entregar essa carta aos Romanos para ele e falar: agora lê isso daqui, porque aqui está todo o evangelho que você precisa entender, né? Isso que você, naquele momento único, né, que claro que tem primeiro a vivificação, o Espírito Santo faz a sua obra, desperta essa pessoa para ouvir a palavra, né, a água da palavra vem e o Espírito Santo comunica a vida, todos esses processos. Mas a partir do momento que essa pessoa creu, ele tem agora ali, bom, eu creio no Senhor, e tá ali assim, né, bom, tudo bem, a fé, né, ele tem a fé, mas essa pessoa pegar essa carta aos Romanos, aí ele vai ter o evangelho aberto, né, descortinado, vamos dizer assim, diante dele. Porque aqui ele vai falar do quem é o homem, né? E se você a gente lê o final do capítulo aqui, que dá essa descrição terrível, né? Ele continua depois nos próximos, de qual é o ser humano, até ele chegar no ápice, lá em capítulo 3, quando ele fala que ninguém busca Deus, né? Ninguém nem é capaz jamais de buscar Deus. Então, se você der isso para um incrédulo ler, ele vai ler e não vai fazer diferença nenhuma. Mas uma pessoa que já tem o Espírito Santo, que já crê no Senhor, ele vai ler isso e vai entender e vai saber, nossa, é real, isso é verdade. Isso é uma verdade que ele, no momento que ele creu, ele não tinha nem consciência. Eu acredito que seja assim com qualquer um, né, de nós, que no momento que você creu no Evangelho, foi aquela graça, aquela coisa, você conheceu o amor do Senhor naquele momento, mas você ainda não tinha diante de si, dos seus olhos, o Evangelho explicado, né? Então aí vem a carta aos Romanos e explica isso. Talvez essa intenção de Paulo, né, escrevendo aos Romanos aqui, se fossem, né, se for aqueles irmãos que ouviram lá a pregação de Pedro, eles chegaram em Roma crendo, né, vamos dizer assim. Alguns irmãos talvez já passassem por ali, mas aqui quando eles recebem essa carta, eles têm o Evangelho explicado, né, passo a passo, para que eles pudessem entender. Isso ficou registrado para nós também por graça, porque aí ele vai começar a falar realmente, né, olha, quantas verdades a gente não conseguiu ver aqui só nesses poucos versículos, né, que a questão dele ser apóstolo por chamamento, nós somos santos por chamamento, como o Haroldo colocou também. Então, tudo provém de Deus, né, a graça de Deus. Ele vai falar da fé, o versículo 16 é um marco bem interessante, né, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então, isso é o evangelho, né? O poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Porque é um poder que não provém do homem, né? Não provém do homem e de nenhuma outra coisa, nenhuma outra obra, nada. E é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, que é a obra de Cristo, né? E aí ele começa a discorrer depois com relação à justiça de Deus, né? A ira de Deus que se manifesta dos céus, né? Então essa é interessante a gente olhar para essa carta dessa forma, né? O Evangelho explicado e tantas coisas que nós temos para aprender com ela, né? Principalmente no que diz respeito de onde você saiu, para onde você foi transportado, né? Com relação à salvação. E também fala do descanso, né? Que é o mais importante. Que quando chega ali no capítulo 8, né? No 5 ele já fala, temos paz com Deus. Né? Então, é justamente para a pessoa ler essa carta e ter todo o evangelho e todo o descanso, né, explicado ali. E aí? É bem próprio. Uma coisa que eu escutei um irmão falar um dia, e ficou bem cravado assim na minha cabeça, falando: o Evangelho mostra, né, que o homem não é digno de nada. E aí, essa
Isso é da clareza aí de todo esse contexto aí que nós estamos falando. Só isso. Acho que deu, né? O horário já deu. Passamos 5 minutos. Deixa eu ver. Bom, Podemos continua próximo. Da Próximo, próxima na 8, 9, sexta-feira. 10. Capítulo 8, o versículo 8 em diante, 8? né? Tá? Pode ser? É o 8, é. Legal. Do 8 em diante na. Mais a gente próprio é o continua. 8 mesmo. Isso. Vamos. Reinaldo. Não dá graça. Oi. Não dá graça. Agradecer aos irmãos aí que... Eu observei que alguns irmãos tiveram alguma dificuldade entrando no link. Tem um link que vai antes, né? Nós estamos aprendendo algumas coisas aqui, irmãos, porque a gente coloca o link, aí parece que a pessoa vai no link que foi colocado e não entra na live. Eu vi alguns comentários aqui no chat, né? Então, nós vamos arrumar isso daí, porque às vezes nós não sabemos mexer direito e fazemos algumas confusões nesse sentido aí, tá bom? Agradecer os irmãos. Eu coloquei o link certo para eles aqui no chat. Colocou, né? Só o irmão falou que estava esperando ali no chat. Nas próximas, Haroldo, eu recomendo nós mandarmos para os irmãos o link do canal, porque aí o irmão entra no canal e logo de cara aparece ao vivo agora, né? E sempre a live vai aparecer na frente. Então, vamos mandar o link do canal, porque aí serve para todas as reuniões, inclusive. Isso. Beleza. É um aprendizado em conjunto aí. Todo mundo está aprendendo. Vamos dar graça. Vamos dar graça. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este privilégio que podemos juntos, por esse meio aqui, Pai, estar falando de Ti, das Suas verdades, aquilo que podemos, Pai, aquilo que o Senhor nos dá, agindo assim, Pai, na direção do Teu Espírito Santo, para que irmãos de todos os cantos do país, pessoas que ainda não creem no Seu nome, possam crer agora, Pai, e serem salvos e viverem, Pai, além da salvação, podendo conhecer e crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude em todas as coisas, nos dá a Tua direção para as próximas lives, estar cada dia mais, de forma mais prática, Pai, que as pessoas possam desfrutar cada dia mais da Tua palavra. Mais uma vez, obrigado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, Amém. irmãos. Boa noite a todos os irmãos aí. Obrigado pela participação de todos, né? E Boa noite. o Senhor possa abençoar essa palavra. Amém.